Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Cal Vivo, diretamente aqui do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Sul, hoje para falar sobre a Comissão de Exercício Profissional. Estou aqui com duas arquitetas que pertencem a essa comissão para a gente começar esse bate-papo. As nossas queridas arquitetas Rafaela Ritter e Cristiane Bisch Piccoli. Cris e Rafaela, bem-vindas, prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso, Alê. Muito bom estar aqui, podendo falar da nossa comissão, né? Explicar para as pessoas o que ela é, né? O que a gente faz lá dentro. Muito bom ter esse espaço aqui de divulgação. Obrigada pelo convite, por estar presente aqui. E a gente quer esclarecer um pouco para os colegas arquitetos que a comissão, né, do exercício profissional faz aqui dentro do Conselho. Qual é a finalidade da comissão, os objetivos e de que forma ela atua junto aos outros setores do CAL, especialmente também da fiscalização? Como é que é a atuação dessa comissão? Então, o Conselho de Arquitetura, né, são divididos em várias comissões. Uma delas é a Comissão do Exercício Profissional, onde a gente trata, né, das pessoas jurídicas, né, das empresas, pessoas jurídicas cadastradas junto ao CAL, e também da questão do exercício profissional do arquiteto. Então, chegam ali para nós várias questões sobre projetos, né, para serem desenvolvidos junto ao exercício profissional, também processos contra a empresa jurídica, exercício ilegal da profissão. É o nosso dia a dia, mais ou menos é isso, e a gente tem vários projetos assim bacanas que nessa gestão, né, que a gente está conselheira até o ano que vem, que a gente quer implantar. Como é que é essa atuação, Rafa, junto ao setor de fiscalização e também os outros setores do CAL, a atuação em parceria com os setores? A CEP está ligada à fiscalização diretamente, né? Então, assim, tem muitas pautas que são em comum da CEP com a fiscalização, né? Só para vocês entenderem um pouco, né? A gente divide a nossa dinâmica entre julgamento de processos que chegam, como a Cris falou, né? Processos de pessoas jurídicas sem ter registro no CAL, exercício ilegal da profissão, né? São alguns dos processos que chegam para nós. Então, a gente divide a nossa dinâmica entre, né, o relatório desses processos e os projetos que a gente trabalha, né, ao longo dessa gestão, né? Então, já assim, antecipando um pouco, né, projetos importantes que a gente teve já assim de parceria com a Sindiespo, né? Então, para se aproximar dos síndicos, né? Porque a gente entende que é fundamental que os síndicos entendam qual é o papel do arquiteto, né? Que é necessário ter uma RRT, né, quando tem uma obra, né, a ART ou RRT, mas então essa parceria com os síndicos. Nasceu esse ano o nosso filho mais novo, assim, que é o grande orgulho da gente, né, que é o Grupo Executivo de Arquitetura de Interiores, né, então agora a gente está fazendo essa aproximação, né, a Cris conseguiu A gente fez uma parceria pela primeira vez junto à maior mostra de arquitetura, né, da América Latina, a Casa Cor. Sim. Então o CAL teve essa aproximação e a gente está com palestras dentro do evento, está com descontos também de 20% para os colegas arquitetos que forem visitar a mostra, né, comprando no site da própria mostra. Colocando um código, né, que foi disponibilizado. Então, vai ser bem legal. A gente está tentando diversificar, né, algumas ações dentro do CAL para realmente dar um retorno para essa área, né, da arquitetura de interiores. Estivemos na Casa Cor, a Cris e eu, e foi muito legal. Assim, a gente levou aquela palestra Fuja das Armadilhas da Profissão, e o retorno que a gente teve dos arquitetos que estavam lá, né, com dúvidas reais, né? Sim. Então, a gente entende que são iniciativas como essas, né, que vão dando essa aproximação maior com a classe, que são os arquitetos. Foi bem legal, porque a gente tratou das dores, né, que tem no exercício da profissão. Então, as perguntas foram muito práticas, né, com essa finalidade até de uma consulta, né? E foi legal essa proximidade com o público, então não foi uma palestra, só uma explanação. Foi mais um bate-papo entre colegas que estavam lá presentes.
E a gente foi bem produtivo, assim, foi bem legal. Eu tomei conhecimento pelas redes sociais e quando eu olhei eu disse, puxa, que legal isso, o CAL indo ao encontro, não que não vá, né, mas eu acho que foi a primeira vez que esteve dentro de um local assim, e essa troca que eu imagino que tenha acontecido, né, em um ambiente fora conselho, levando a palavra do conselho e trazendo essas informações. Eu achei isso importantíssimo. Foi meio que um tirar-dúvidas ao vivo, assim, Exato, né? Foi legal isso. Muito bacana. Mas além dessa participação na Casa Cor, o CAL também tem preparado documentos técnicos que também são importantes, como, por exemplo, para inspeção predial, para norma de desempenho, norma de garantias. Como anda a preparação desse material? Que aconteceu? A legislação, né, as NBRs foram alteradas. Então, os documentos e cartilhas e guias que existiam no CAL estavam desatualizadas. Então, na nossa comissão, a gente tem esse papel, né, de sempre deixar atualizado, tanto dentro do conselho, quanto para o mercado, para os colegas arquitetos, todas as normas, né? Então, a gente está atualizando esses cadernos e quer publicar ainda esse ano. Tá? Daí, distribuição tanto de forma digital, dos cadernos, quanto físicas. A gente está revendo essas normas que já existiam, né? Mas a norma de desempenho e de garantias são normas mais recentes, né? Não tem caderno delas, né? Então a gente está elaborando esses cadernos também. Que mais? Outra coisa legal que a gente fez na sequência foi a aproximação com o Conselho de Contabilidade, tá? Ah, sim. Muito em função desses problemas que a gente vê, né, das pessoas que elas não sabem que no momento que elas têm um CNPJ e tem serviços de arquitetura, né, no CNAE delas, que elas têm que estar registradas no CAL. Né? Então a gente percebe que alguns contadores também não sabem disso porque não passam para os seus clientes, né? Sim. Então, no final do ano passado, né, eu fui com a presidente lá, né, visitar o conselho e fizemos também essa aproximação que eu acho que vai ser bem, bem relevante. Porque assim, muitos processos que chegam de colegas que têm, né, a empresa jurídica, e a empresa jurídica não está registrada no Conselho de Arquitetura. Então, não é só o profissional que tem que estar registrado e habilitado. Se ele tem uma empresa... o PJ também. Sim, é o PJ. Entendi. É nesse sentido. Então, a pessoa, se tem um arquiteto... mesmo que a empresa seja um PJ com um sócio único sendo arquiteto, ele também tem que estar registrado a empresa no Conselho de Arquitetura. Inclusive, quando é um sócio único arquiteto, né, tem 90% de desconto na anuidade junto ao CAL. Né, a empresa, né, registrada. O PJ. Isso, então tem, assim, chega muito processo nesse sentido. Então, essa aproximação junto aos contadores e ao conselho, né, de contabilidade seria para orientar que quando o contador for fazer orientação para um arquiteto que quer abrir a sua empresa, né, então mais um item do checklist de documentação, de exigências e coisas que eles têm que fazer é fazer o registro junto ao conselho. E tem muitos contadores que não fazem orientação, até visto pelos processos que chegam para nós, que o arquiteto diz, eu desconhecia, né, que teria essa obrigação. Meu contador não me orientou. E isso pode trazer um sério transtorno, né? Sabe? Claro. Então, a gente vê que não é má fé, às vezes, do colega, né? Sim, importantíssimo esse trabalho, né? E é uma multa muito alta, viu? Assim, até isso foi alguma das coisas que a gente internamente falou com a fiscalização, né? Porque são duas etapas, né? Quando a pessoa ela é notificada primeiro, né? Para avisar que tem algum erro aí que ela tem que regularizar, né? E depois da notificação tem um prazo que corre a notificação, né? Que são 10 dias. Se ela não tomou as providências nesse prazo, ela recebe o auto de infração. Sim. E no momento que ela recebe o auto de infração, né? Ela já vai ser multada. Essa multa pode ter um atenuante, né? Ou um agravante, dependendo da situação, né? E especialmente a multa para PJ é uma multa bem alta, acho que são 6 anuidades, é mais ou menos uns R$5 mil. Então, a pessoa... E aí, então, a gente até mudou um pouco o e-mail padrão de notificação, isso até saiu lá assim, uma dica da CEF, da CEP para fiscalização. É que antes o e-mail ia só na notificação, multa equivalente a X anuidades. A gente já quis deixar claro o valor
Porque as pessoas, elas só se mexem depois do auto de infração. E daí é mais difícil, né? Mais difícil no sentido, ela vai ter que provar, e daí já correu o prazo, né? Enquanto está na notificação, ela regulariza a situação dela, ela não vai ser multada. Agora, no momento que ela tem um auto de infração, daí só fazendo uma série de comprovações, mas que nem sempre vai ser anulada a multa, mas vai ter que comprovar uma série de coisas, né? No caso de pessoa jurídica, que é bom até as pessoas saberem, mesmo a pessoa tendo uma pessoa jurídica, e se ela está inativa, se ela encaminhar o balanço dela de inatividade, que não tem faturamento, isso é passível de ser um atenuante. Né? Então é um exemplo. Mas não exime totalmente. Mas não exime totalmente. Então, assim, colegas, quando receberem uma autuação da fiscalização do Conselho de Arquitetura, levem a sério, tentem... Uma notificação, né? Uma notificação. Corram no prazo da notificação, porque se passar... No prazo, e também podem até pedir uma extensão de prazo. Né? Isso pode ser, o colega pode pedir isso. Né? Porque às vezes ele precisa ir atrás de documentação, tem que pedir para o seu contador, tem que... uma série de coisas, e às vezes ele não consegue nesses 10 dias. Mas ele pode pedir para o fiscal, né, desde que formalize por e-mail ou dentro do SICAL mesmo, no sistema da plataforma que é usada dentro do Conselho de Arquitetura, pedindo extensão do prazo para atender. Mas se ele consegue atender antes do auto de infração, né, ele pode não ter essa conta para pagar, né? Ou seja, recebeu-lhe a notificação, já vai atrás, fale com o seu contador, né, fale com o CAL, antes que essa notificação se torne um auto de infração. Outra coisa bem importante é deixar os dados pessoais sempre atualizados, né? Para comunicação? Para comunicação, porque muitas vezes, assim, o telefone não funciona, o e-mail não funciona, o WhatsApp, enfim, né? Dentro da plataforma. Aí do SICAL. Aí tu vai mandar a correspondência R, a carta volta, aí tu é notificado por edital, que aí sai no jornal. Então, assim, são várias formas da pessoa ser notificada, né? Então, a gente procura de várias maneiras, né? Começa pelo telefone, pelo endereço. Então, de várias formas, a gente tenta levar a informação para a pessoa. Sim. Né? Então, por isso que é sempre importante ter os dados pessoais atualizados. Passo a passo, assim, só para os arquitetos saberem, os dados atualizados no SICAL, né, que é a plataforma que o CAU utiliza, e os arquitetos também. E lá, então, a notificação geralmente vai pelo SICAL, depois vai por e-mail, depois vai pelo WhatsApp. Daí, quando não se consegue, né, contato com o arquiteto nesses meios, daí vai uma carta R. Depois, se a carta R voltar, que daí vai para edital, né, no jornal. Ou seja, o trâmite é bem longo, e de todas as formas. Né? É longo, né? Isso tanto para notificação quanto para auto de infração. Quanto auto de infração. Existe um outro ponto que eu quero conversar com vocês, que eu acho que é muito importante também, que também vai nessa linha do esclarecimento. Eu, arquiteto e urbanista, posso fazer, que é uma série de esclarecimentos sobre as atribuições profissionais, os limites da atuação profissional, né? Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, porque eu acho que ao mesmo tempo que mostra qual é o limite, eu acredito que também mostre para os arquitetos o que pode ser feito, né? Porque muitas vezes o arquiteto não se dá conta de tudo que ele pode fazer e acaba ficando sempre naquele mesmo sistema, né? Essa campanha é bem legal, né? Eu sou um exemplo vivo disso, né? Quando eu falo que eu faço perícia, né? Avaliação de imóveis, que arquiteto pode fazer, né? Exatamente. Então, é bem legal. Aí a gente fala regularização fundiária, regularização de imóveis, PPC. Tem uma gama de coisas que um arquiteto pode fazer, né? Que na faculdade a gente não tem nem noção. E essa campanha é uma campanha de esclarecimento, né? Até para os próprios profissionais ficarem sabendo. Sim. É uma comunicação uma aproximação que o CAU faz com a sociedade, né? Tanto via rádio, né? Explicando para a sociedade outras atribuições que o arquiteto pode exercer, e também para os colegas arquitetos, né? Que querem mudar da sua área de atuação.
Então, na verdade, tem uma gama enorme, né, das atuações que o arquiteto pode, vai desde a cidade, do macro, do urbanismo, né, daí permeia patrimônio, permeia depois toda a parte de projetos, né, de edificação, depois tem projetos de interiores, residencial, comercial, varejo, depois a parte toda de execução de obras, né, gestão de obras, fiscalização de obras, que também o arquiteto pode fazer, né? É mais fácil perguntar áreas. O que o arquiteto não pode fazer. Exatamente. Né? E às vezes eu acho que ele não tem isso que vocês estão falando, ele não tem noção de tudo. Como tu mesmo falou, na tua própria atuação é a prova disso. Né? E a gente se depara, eu muitas vezes na rádio converso com o arquiteto, mas não sabia que eu posso fazer. Pode, né? Eu achei que só engenheiro pudesse fazer. Eu acho que é isso, né? Então, assim, E na dúvida, né, o colega que tiver dúvida, eu posso exercer atividade em tal área, pode ligar para o CAL e fazer uma consulta, né? Já aconteceu também ali na nossa própria comissão de exercício profissional, né? De colegas querendo fazer projetos de bacia, de estrutura, barragem, e daí liga para o atendimento, né? E daí o atendimento acaba passando para a comissão fazer toda essa consulta em termos de legislação, né, e dar um retorno para o arquiteto que deseja atuar numa área que talvez não esteja tão bem clara, né, para ele, sim, que ele pode. E também acontece, às vezes, até ali na comissão chegam processos também de licitações, de coisas assim que prefeituras, né, querem limitar a área de atuação do arquiteto. Dizer, não, arquiteto sim. Não, é só o engenheiro, né? E daí eles entram com um pedido junto ao CAL e a gente esclarece, ou até acontece, né, de pedir para refazerem, né, o edital, para incluírem um arquiteto, porque na maioria das vezes acontece que o arquiteto também pode exercer aquela função. Sim. Só que como não está escrito ali que arquiteta, só a palavra engenheiro, está só pedindo uma responsabilidade, a RT que vem lá do termo lá do CREA, né? E nós temos a RRT. Sim. Então, às vezes, é uma palavra que impede um profissional, né, participar do aqui a gente tem uma frente de fiscalização, a nossa frente aqui é muito boa, nesse sentido dos editais, né? Então, tudo que pode ter arquiteto e não tem, né? Se qualquer profissional, qualquer pessoa pode denunciar aqui para o CAL que a fiscalização vai ir atrás e já impugnou vários editais em relação a isso. Eu vejo com frequência a impugnação de vários editais e dentro de um prazo curto ou médio, logo em seguida uma notícia que foi reaberto e edital reformulada. Então, assim, teor, participação, né? Só de engenheiros, né? Ou só de corretores, ou só, sei lá, de designer, né? Então, com a denúncia, a fiscalização consegue correr atrás, né? E com o tempo consegue impugnar, né? A mesma coisa pregão, né? Sim. Porque o entendimento é que na nossa profissão não é o menor preço, né? Tem que contar a técnica, né? Então, editais que tem um pregão, né? Então, também cabe a denúncia. Então, assim, muito também a gente vê, tanto desse lado, né? Que os profissionais ficam reclamando, mas cada um tem que fazer a sua parte também. Claro. Né? Claro. E é tão simples, gente, é denunciar, né? Ver que tem uma coisa que está irregular, denunciem para a fiscalização, porque aqui, no momento que a gente recebe essa denúncia, a fiscalização é obrigada a ir atrás. Sim, fazer a averiguação, né? É importante também dizer para todo mundo, tanto para a sociedade quanto para os arquitetos, né, que a denúncia ela pode ser anônima, né? E só o CAL consegue também fiscalizar quando toda a comunidade, toda a população, os colegas arquitetos também forem fiscais do dia a dia, digamos assim, porque é muito amplo, né, a área de atuação da fiscalização. Isso que a nossa fiscalização aqui no Rio Grande do Sul, do CAL, né, do Conselho, é considerada a melhor do Brasil. Então, a gente até tem assim, os índices, né, em relação a outros estados brasileiros, e a gente é a mais bem conceituada em termos de tanto de números, né, enquanto de qualidade da fiscalização, em todas as áreas.
E então, assim, tem esse canal dentro do site do CAL, qualquer pessoa pode chegar lá, fazer uma denúncia anônima ou uma denúncia pedindo sigilo, que daí ela vai poder ter um retorno do Conselho de Arquitetura do como é que andou o processo. Anônima, a pessoa faz a denúncia e não consegue ter esse acesso, entendeu? Para perguntar, eu denunciei, será que andou, não andou, o que aconteceu? Mas na sigilosa, ela consegue ter esse retorno, porque o conselho pode, né? Ela está permitindo que o conselho dê um retorno para ela, certo. Mas ela fica em sigilo. Então, qualquer outra pessoa fora do conselho, dos trâmites dessas duas internos, partes aí ela pode ficar tranquila que não vai saber que foi ela, assim, que fez essa denúncia. Então, quão é importante, assim, todo mundo tá sempre de olho e cobrar, assim, em termos de sociedade e cidadão, né? Acho que quando a gente mais ajuda uns aos outros a fazer as coisas de forma correta, né? É válido, isso valoriza a profissão. Sim, e protege também, e protege o mercado também, que acho que é o ponto principal. Tem um outro ponto, falando sobre limite do exercício profissional, fiscalização, que é um assunto que hoje em dia ele é bastante sensível, talvez, para alguns profissionais, mas eu acho importantíssima a atuação do CAL nesse segmento, que é a conduta dos arquitetos nas redes sociais. A gente tem uma frente de fiscalização que é de redes sociais, né? Então, é bem importante, assim, arquitetos coloquem o seu CAL, né? Se vocês estão vendendo um produto de arquitetura, é obrigado a botar o CAL, né? Na bio. Não precisa nos stories, é só naquelas postagens fixas, né? Mas tem que ter o número de CAL justamente para, se a gente disseminar essa cultura, fica muito mais fácil da pessoa, esse aqui é arquiteto, esse aqui não é arquiteto. Sim. Né? Então tem muito exercício legal da profissão nas redes sociais, muito, né? Então gente que constrói casa de madeira dizendo que está vendendo projeto de arquitetura sem ter um responsável técnico, né? Outro ponto. Estudante de arquitetura que se diz, né, que vende arquitetura e não é arquiteto ainda, né? Sim. Então são várias frentes, assim, né, dentro das redes sociais, porque aí sim, nas redes sociais é uma coisa infinita, né? Não tem limite. Então é importante, assim, frisar que já chegaram alguns processos, né, dentro da comissão do exercício profissional das mídias sociais. Né, de empresas que estão vendendo serviços de arquitetura e daí a fiscalização vai investigar a empresa e ela não tem nem um arquiteto como sócio e eles nem têm um responsável técnico contratado. Então eles são autuados, isso é um exercício legal da profissão, né? E também a questão, o arquiteto também. O arquiteto tem que botar o CAL na sua bio e se ele tem a pessoa jurídica, tem outro Instagram, por exemplo, da pessoa jurídica. Mas eu tenho, 5 sócios, não cabe na bio. Não cabe tudo escrito ali, porque é muito sócio, muito dados, tem que limite, né, de palavras. Então, daí tem que colocar um post fixo, né, com os responsáveis técnicos da empresa. Entendi. Então, isso é uma área que tem a fiscalização, tem uma frente nisso, e assim, é bom alertar, né? A mudança, ela incomoda, né? Sim. Então, assim, que saco, tem que botar o CAL, mas no momento que isso vira uma rotina, né, que vira um costume, tá legal. Agora, a pessoa vai saber, aqui é arquiteto, aqui não é arquiteto. Né? Então, e não custa nada, né? Não custa nada. O que eu acho que as pessoas têm que entender é que a internet não é terra de ninguém. Né? Que tu pode fazer qualquer coisa desassociada das leis. Sim. Não é. Tem leis a cumprir, inclusive no ambiente digital. Né? Então, acho que ações como essa, que eu considero muito mais educativas, elas têm que ser feitas, né? Até para seguir esse curso normal, que foi isso que tu falou. Antigamente, o meio de divulgação que tinham, né, das obras, do arquiteto, era colocar a placa na obra. Com o avanço da tecnologia, né, se fez necessário também a gente ter uma regulação nas partes de mídias sociais. Então, em sites, Instagram e todos esses apps, né, que são infinitos, cada vez surgem novos, é importante ter essa valorização profissional também. Então, por isso que foi feita essa legislação, então, que não se sintam ofendidos os colegas, né, quando são acionados pelo CAL, porque, na verdade, é bom para nós. É bom para nós, é bom para nós, é bom para a valorização profissional
né, pensem dessa forma, porque é que nem antigamente, né, uma publicação no jornal, uma placa na frente da obra, então é a nova placa, né, placa virtual. É verdade. Eu quero retomar uma questão com vocês, a gente está quase encaminhando para a reta final, sobre a capacitação de líderes condominiais, né, e a participação institucional do evento na Sindexpo, né, o qual esteve presente também. Qual a importância disso? Porque hoje o síndico também é uma peça importante dentro da fiscalização e da conduta em si na obra também. Muito. Né? Principalmente, né, quando a gente vai falar de arquitetura de interiores, né, porque as obras acontecem em apartamentos, né, em casas de condomínio, muitas vezes, né, então o porta-voz, né, é o síndico. Certo. E o síndico tem uma responsabilidade civil e criminal, né. Então, ele responde. Ele responde. Então, a gente faz essa aproximação, então, eles alerta, né, sempre. Porque assim, os síndicos profissionais, de um modo geral, eles estão bem atentos, né, à necessidade de uma RRT, de um memorial descritivo, de projeto, né. A gente encontra mais problemas quando o síndico não é profissional. Né? Então, né, nesses prédios assim, o que precisa? Não precisa, né? Mas assim, é muito importante que tudo que tu vá mexer em estrutura, né, nem que seja assim, abrir uma canaleta para passar um duto de split, tu tem que ter um responsável técnico, né? Então essa conscientização os síndicos precisam ter, né? Na verdade, o síndico, né, ele tem que cobrar um plano de reforma, né, para qualquer proprietário do imóvel que queira fazer alguma modificação. Isso até por um resguardo dele, ele tem que guardar essa documentação. Então, tem um plano, às vezes, de reforma, de retirada de resíduos também, descarte deles. Então, é bem importante, porque, que nem a Rafa falou, ele responde civil e criminalmente. E sempre cobrar que o inquilino, inclusive o inquilino, já teve problemas também que o inquilino, né, contratou um profissional e que não era habilitado, e deu problema para o proprietário do imóvel. Então, olha quanta gente envolvida e quanta responsabilidade e risco, né? Não, pode acontecer. Tu imagina tu morar num prédio, né? Vamos dizer, um prédio portante, né? Que a alvenaria estrutural, e aí começam a quebrar uma parede. Isso aí a gente teve um caso, né? Agora há pouco. Começam a quebrar uma parede. E não tem um responsável técnico. Sim. E tu tá morando naquele prédio. Então, cabe uma denúncia, né? Sim, é um risco pro proprietário, mas para todos os outros, né? O prédio, nesse caso, não tem uma estrutura de concreto, né? A própria parede é a estrutura. É a estrutura. Isso que é um prédio autoportante, né? Então, assim, a parede, a alvenaria é tijolo. Mas ela tem uma função, não é porque ela é tijolo que ela pode ser quebrada. Então, essa ideia, muitas vezes, na pessoa comum é equivocada. Total. Puxa. Tijolo maciço, dá pra quebrar, nada. Né? Prédios até 4 pavimentos tem que ter esse cuidado. Porque não, né, tem toda uma técnica construtiva, ainda mais os prédios mais antigos, né, com tijolo maciço, que era passível de ser construído sem uma estrutura de concreto. Sim. Então, tem prédio que tem técnica, que tem mista, um pouco estrutural, um pouco, né, a vedação. Então, assim, não adianta, tem que ter um responsável técnico. Os prédios novos mesmo, que são onde já está cartonado, tem hoje em dia também blocos, né, de cerâmicos estruturais também. Então, tem uma série de coisas que já vem. Agora, as construtoras estão entregando uma manual. Placa. E elas botam, né? Estão botando e estão entregando manual, né, coisas que não eram exigidas antigamente, o manual de uso, né, do imóvel depois que é entregue. Sim. Mas às vezes esse manual vai para o proprietário do imóvel e ele vai reformar, não sei o que, não passa adiante, não passa por um, né, se não tem um responsável técnico que cobre, ele, não recebeste um manual da construtora, daí geralmente quando tem um responsável técnico ele já está atento a isso. Sim. Mas se é, né, faz tudo, digamos assim, uma pessoa que não é tanto da área, né, especialista, não vai ter essa atenção, né? Sim. Então essa segurança que a gente passa a gente participa da Sindexpo, a gente vai participar agora no dia 3 de julho, justamente para fortalecer, assim, quão é importante ter um responsável técnico. Né, o síndico cobrar isso.
Independente se é um síndico profissional ou um síndico morador, né? Sim. Guris, estamos indo para o final aqui do nosso programa. Já deu para perceber que a Comissão de Exercício Profissional é bastante atuante, cheia de iniciativas, né? Mas o que ainda dá para esperar para 2025 e para 2026? Já estamos praticamente entrando no segundo semestre de 2025, temos ainda 2026 todo pela frente. Quais são as próximas ações? O que a gente pode chegar? Rafaela, que está ansiosa por falar. Não, eu me lembrei que eu quero falar das outras colegas, né, que fazem parte da nossa comissão também, citar o nome delas, né, a Natália Gomes, a Ingrid Dam e a Fabiana Donati, né, que nós somos 5 mulheres, né, modéstia à parte, funciona muito bem a nossa comissão, não sei porquê, né, mas a nossa comissão é muito produtiva, né. Não é porque eu coordeno ela, mas ela é muito produtiva. Pronto, demorou, né, Cris? Demorou. Então, eu sou, digamos, ela é minha gêmea. A gêmea dela. Ela é minha gêmea, porque ela é minha adjunta. Não, mas brincadeiras à parte, a comissão, assim, a gente é muito focada. A gente, assim, nós 5, a gente tem uma sintonia muito grande de trabalho, né? Quando vem a pauta, todo mundo assim, a gente não fica, né, naquele disco arranhado, assim, sim, girando num assunto. Não. Né? Então, projetos muito legais saem dali da comissão, né? A gente finalizou ano passado uma nota técnica do ISSQN em relação ao ISSQN cobrado em duplicidade. Então, tá no nosso gabinete aí para poder, né, mandar e-mails e a comunicação. Esse projeto da Sindiespo foi um que nasceu ano passado, né? O arquiteto eu posso fazer também. Quando começou a gestão, só para vocês entenderem, quando começou a gestão, a gente fez todo o nosso, vamos dizer, organograma de projetos, né? E aí, a cada ano, a gente, vamos dizer assim, a gente fez um projeto para 3 anos, aí no ano, quais são os projetos que nós vamos trabalhar este ano, né? Então... esse ano, como eu falei, né, nasceu o grupo de arquitetura de interiores. Que mais? Era um desejo, né, que se tinha para dar uma atenção maior a essa área, né, que tem um grande volume, né, de profissionais que trabalham na área de arquitetura de interiores, que emitem a RRT. E a gente tem uma série de planos para o ano que vem, de notas técnicas que estão em andamento, que vão sair. Daí, quando sair, a gente vai poder divulgar para todos, né, terem acesso a elas. Também a gente tem toda uma ação, né, da comissão também a nível nacional, né, se participa de fóruns de debate, onde estão sendo debatidas várias resoluções. Né? A gente faz parte dos fóruns da CEP, né, que são todas as CEPs do Brasil, né? E dentro desses fóruns, né, a gente tem os grupos de trabalho, que a gente fala de temas específicos, né? Certo. Então, por exemplo, reserva técnica, que é uma coisa muito polêmica. Bastante. Fala, Empresa Júnior. Empresa Júnior, que é uma concorrência com empresas de escritórios, modelos. Né? Então, também são debates, né? Debates importantíssimos. As resoluções que estão sendo mexidas, né? Só para você saber. Resoluções, por exemplo, a publicidade, né? É uma resolução que o CalBR mexeu nela. Né? E algumas coisas a gente discorda, né? Que a gente entende que vai dificultar mais a vida do arquiteto do que facilitar. Então, são nesses grupos, né, que a gente discute, que a gente trabalha para o encaminhamento daí para o CalBR. Porque isso também é muito importante, né? As pessoas, porque o Cal isso, o Cal aquilo, e querem xingar a gente, né? A nossa instância, o RS. Só que, sim, tem coisas... né, que não é aqui que se define, né, que são definições em nível nacional. Né? Então, a gente pode ser o porta-voz. Né? Inclusive, assim, ano passado saiu a norma BNT gratuita. Né? Isso aí já era, né, um pedido de tempos dos arquitetos, né, porque os engenheiros tinham isso. E foi assim, um movimento nacional de pressão para que isso acontecesse. Que fosse liberada de forma gratuita, a gente poder ter acesso às normas sem precisar pagar. Porque tem alguns serviços, né, que por mais que chegam aqui demandas do arquiteto local, regional, elas só vão realmente acontecer de uma forma a nível Brasil. Sim. Então, essa demanda de acesso, né, à NBR...
era comum, todos almejavam isso. Mas teria que ter um convênio a nível de CAL Brasil, BR, que a gente diz, né, com o pessoal não sei se é uma associação, uma entidade, né, da uma entidade, Então, e daí tem acesso, Associação né? E também de tem a Associação a BNT. Brasileira de Normas Técnicas. E também tem acesso gratuito. E também, se quiser baixar para fazer download, daí pode comprar com desconto. Então, uma coisa é nova, né? A identidade também, uma coisa que aconteceu no ano passado, agora a identidade profissional, ela também está digital, que antes era uma carteirinha física, né? Também pode solicitar de forma bem rápida, por um aplicativo que baixa no celular. E de forma também que não sem custo, né? Então são algumas ações que a nível Brasil acontecem e que beneficiam a todos, né? Então essas demandas muitas vezes surgem a nível regional e daí quando várias regiões, né, estão com demandas similares, daí consegue ter um debate a nível nacional para alguma coisa modificar. Certo. Assim como tem do ensino, agora tem um debate bem grande, né, de ensino à distância, do EAD, então, né? Do EAD. Então tem toda essa questão que está em pauta, né? São algumas pautas que estão a parte também de pública, de ATIS. Então são várias coisas a níveis nacionais que estão sendo debatidas, né? E daí cada conselho regional tem a sua organização, né? As comissões não é uma coisa padrão, conforme cada estado vai criando conforme a sua necessidade, porque tem estados menores, tem, né, estados maiores. Sim, e com às vezes vivências diferentes. E necessidades. Totalmente então, por mais que diferente. seja o CAL, seja uma, né, autarquia federal, tem essa particularidade regional. Porque a gente não está falando de um país com o tamanho de um estado, né? Exatamente. Um país com o tamanho de um continente, né? Então essas diferenças regionais no âmbito nacional, elas também têm um peso grande, né? Com certeza. Gurias, estamos chegando no final. Arquitetas Cristiane Bisch Piccoli e Rafaela Ritter, pertencentes à Comissão de Exercício Profissional do CAL-RS. Gurias, passo a palavra para vocês para fazerem as considerações finais, Rafa. Muito legal, né, o CAL ter aberto esse espaço aqui para a gente poder, né, divulgar o que acontece dentro da comissão, né, porque, por exemplo, nós aqui, quando a gente entrou para, né, o conselho, a gente nem sabia, nossa, tem comissões, como é que funciona e tal. Então, eu acho importante a gente divulgar, né, ter esse espaço para poder falar. E conforme o andamento dos projetos, né, a gente pode combinar de trazer novidades para cá também, né, para ir divulgando com toda, né, a população aí. E acho que essa transparência é muito legal, muito importante. E para as pessoas entenderem também como é que funciona o conselho por dentro. Acho que isso é bem legal. Cris? A gente considera muito importante ter esse diálogo, né, mais aberto com a sociedade, com quem assistir, né, toda essa programação que está sendo criada do CAL Vivo, justamente para desmistificar e aproximar, né, porque o CAL não é só um conselho fiscalizador, a gente também, né, faz a orientação, faz toda uma aproximação, um apoio também junto até os governos, né? Quando deu enchente, a gente teve toda uma aproximação também com as cidades, tudo. Então, uma série de ações. Então, é mostrar um pouquinho do dia a dia, né, do que acontece aqui. E principalmente da nossa comissão, que é onde a gente consegue, né, falar um pouco com mais propriedade, né, hoje para vocês, do que a gente está fazendo no exercício profissional. E, que nem a Rafa falou, os próximos passos, vamos marcar outros encontros e atualizar a todas. Vamos. Cris e Rafa, muitíssimo obrigado. Obrigado também a você que nos acompanhou aqui em mais uma edição do CAL Vivo, diretamente aqui do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, falando sobre a Comissão de Exercício Profissional. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, ative as notificações e siga acompanhando aqui a programação do CAL Vivo. Um grande abraço e até a próxima edição.